Fala galera, vamos nessa, mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar sobre a saúde sexual dos homens. Já falamos aqui no canal sobre verruga genital, sobre herpes genital. Hoje nós vamos falar sobre sildenafil, que é o genérico do Viagra, tá bom? Que ajuda aí milhões de homens no mundo inteiro para realizar os seus desejos, suas fantasias em busca dos seus amores, tá bom? Lembrando, né, pessoal, a primeira impressão é a que fica, tá bom? Então, se você quer fazer parte do projeto Turbo Lover, tá bem? Então, não pode ter herpes genital, não pode ter verruga genital, tá bom? Vamos falar hoje de disfunção erétil, tá bem? Só vou contar uma história aqui antes. Uma vez, eu e um amigo meu, a gente comprou o azulzinho Viagra e a gente repartiu no meio. Ele tomou a metade e eu tomei a metade. Cara, que poder, rapaz, que poder. Lembrando que a primeira impressão é que fica. Então, se você quer ser um cara diferenciado aí, quer dar aquela turbinada, tá aí, né? Alguma dica. Claro, tem que cuidar, eu acho assim, para não se tornar um hábito, né? Para não. Mas só para dar aquela turbinada, turbo lover, de início da relação, tá bom? Então vamos nessa. O que que é? Vou explicar para vocês agora o que que é o sildenafil. Sildenafil é o ingrediente mais comumente prescrito para o tratamento de problemas de ereção. É usado por mais de 20 milhões de homens no mundo todo. O citrato de sildenafila é o ingrediente ativo do Viagra de marca e, portanto, atua na mesma forma, aumentando o fluxo sanguíneo para o pênis, permitindo que você alcance e mantenha uma ereção firme durante toda a relação sexual. Sildenafila atua de forma eficaz no organismo, fazendo efeitos em menos de 1 hora, permanecendo ativo por até 4 horas, tá bom? Os comprimidos de sildenafila estão disponíveis para compra em dosagem de 50 e 100 miligramas. Quais são os benefícios do uso do sildenafil? A disfunção erétil pode levar a ser causada por problemas psicológicos, problemas de relacionamento, depressão, ansiedade de desempenho. Ansiedade de desempenho é a causa mais comum de ereção entre homens mais jovens, devido ao desejo de agradar a parceira. Embora o sildenafil possa ajudar a aliviar fatores psicológicos por trás da disfunção erétil, é sempre melhor conversar sobre quaisquer problemas psicológicos com sua parceira. Então vamos aos benefícios conhecidos do uso do sildenafil. Incluem possível aumento da confiança sexual. Então é a questão da psicologia, né, pessoal? O cara às vezes, o cara tá ali, encontrou o amor da vida dele, pô, o cara tem que estar confiante, né, entendeu? O cara tá ali, pá, é agora, é hoje, is the night, all night long, entendeu? 4 horas de all night long. Vai ter ereção mais fortes e sustentadas. Possível melhora na autoestima, viu? Melhora a autoestima. Melhora até a autoestima do cara, devido à questão da confiança, né? O Turbo Lover, projeto Turbo Lover. Vamos lá. Então, melhorar a sua vida sexual pode ser um pontapé inicial necessário para que você avance em outras áreas que podem ter sido negligenciadas devido à insatisfação de seus relacionamentos amorosos. Às vezes, o descontentamento sexual pode levar a outros problemas psicológicos, como depressão e ansiedade, tá bom? Eu até talvez acho que não seja tanto assim, entendeu? Porque a depressão é quando mais a pessoa fica muito preocupada, muito com o passado, assim, mais coisas muito excessivas. E a ansiedade também é a nível mais alto, né? Mas pode, de repente, pode desencadear, isso é fator desencadeante, mas não algo que determine a vida da pessoa. Por isso é sempre útil tentar lidar com os problemas subjacentes, tá bom? Ok, vamos então agora saber, pessoal, como o sildenafil funciona. A disfunção erótica ocorre quando o fluxo do sanguíneo do pênis é limitado, tá? Impedindo uma ereção forte o suficiente para a atividade sexual. Por isso é importância, galera,
exercícios aeróbicos, tá bom? Claro que todo mundo hoje em dia faz exercício de força, né? Para ficar fortão, mas a base de toda atividade física é exercício aeróbico, né? VO2 mais, VO2 mais aeróbico. É aquele exercício ali que ele vai de 40 a 60% da frequência cardíaca de média e longa duração, tá? O exercício de força ele é de curta duração e frequência cardíaca lá em cima, né? Aqui falando agora o educador físico Christian. A maioria dos medicamentos para disfunção erétil pertence à família dos inibidores do PDE5, que significa que todos atuam de forma semelhante. O ingrediente ativo, sildenafil, um ingrediente ativo só, tá? Atua restringindo o impacto dessa enzima para que os vasos sanguíneos do pênis possam se dilatar o suficiente. Isso garante que haja fluxo sanguíneo suficiente quando você estiver excitado, garantindo que você consiga atingir e manter uma ereção por mais tempo. Aqui nesse caso, questão de 4 horas. Vamos agora ver como devo tomar o sildenafil. Sildenafil é tomado da mesma forma que o Viagra. Lembrando que o sildenafil ele é o genérico do Viagra, né? Tome um comprimido cerca de 30 a 60 minutos antes da relação sexual. Então isso é muito importante, né? Antes da relação sexual. Então é muito importante, depois que tu tomar, tu ter uma relação sexual. Você pode tomar o comprimido com um copo d'água, mas não tome mais de um comprimido em 24 horas, viu? Não tome mais de um comprimido. Eu conheci casos aí de conhecidos meus, assim, os caras de todas as idades que os caras tomam o tal do azulzinho ali, rapaz, os cara ficam muito loucos, entendeu? Por quê? Porque exageram na dose. O efeito do sildenafil pode durar até 4 horas, no entanto, isso não significa que você ficará ereto durante todo esse período. É verdade, ele tem a impressão que dá, eu já tomei, né? Ele tem um pico, tu dá aquele pico assim, o cara pensa, depois ele vai diminuindo, né? Ele começa, dá um pico ali, parece um vulcão, né? Aí depois ele vai diminuindo, né? Então por isso que é importante ter a relação sexual no pico ali, no vulcão. Após o clímax, seu pênis retornará ao estado flácido. Até a próxima excitação. Assim como outros medicamentos inibidores de PDE5, as cápsulas de sildenafil não aumentam o seu desejo sexual. Não viu? Não vai aumentar o seu desejo sexual, mas aumenta a força da sua ereção quando você fica sexualmente excitado. Tá? Então tem que ter um fator excitante ali, né? Tem que ter aquele fator ali que tu, que coisa gostosa, que prazer, aí dá o Turbo Lover. It's Turbo Lover. Quais as dosagens de sildenafil estão disponíveis? 25 mg, 50 mg e 100 mg. A dosagem de 50 mg é inicialmente a mais recomendada. Agora vamos às precauções e interações devo ter em mente com o sildenafil. O sildenafil não deve ser tomado junto com outros inibidores, junto como o Cialis, o Spedra e o Levitra, tá? O Cialis que tem o Taladafil, que é o genérico Cialis, o Spedra, que é o Avanafil, que é o genérico, e o Levitra, que é o Vardenafil, tá bom? Então não usar em conjunto, porque senão vocês vão fazer o efeito super saiyajin, e não é bom. Ao tomar comprimidos de citrato de sildenafila, deve-se ter cuidado ao usar tratamento em conjunto com outros medicamentos ou alimentos. Embora não haja interações negativas conhecidas entre o uso de sildenafila e o consumo de álcool, sugere-se que o usuário limite a quantidade de álcool consumida antes e depois do uso do tratamento, pois sua eficácia pode ser comprometida. Por outro lado, a sua dieta, aquilo que tu come, né, pode afetar o uso do medicamento. Indica a ingestão de toranja ou suco de laranja pode aumentar os níveis de citrato de sildenafila do fluxo livre de sangue, além de reduzir significativamente a pressão arterial do corpo, o que pode levar a um risco aumentado dos efeitos colaterais,
e outros problemas cardíacos graves. Ó, então, galera, pega leve aí, sempre resumindo, ó, dieta, estilo de vida, né? Questões psicológicas de estresse, o cara tem que estar sempre manter equilibrado esses fatores para não entrar em furada. Ok. Quais são alguns efeitos colaterais associados ao sildenafil? Sildenafil, vamos lá, efeitos colaterais. A maioria dos efeitos colaterais associados ao sildenafil são leves e provavelmente não afetarão você. No entanto, é sempre útil conhecer os riscos antes de comprar qualquer medicamento prescrito online. Os efeitos colaterais comuns incluem congestão nasal, aquela sensação de um nariz fechado, tontura, o cara fica meio, né, alguma dor de cabeça, indigestão e rubor facial. Sabe-se que certos medicamentos interagem com o sildenafil, portanto, sempre mencione qualquer medicamento que você esteja tomando durante a consulta online. Vamos lá. Como posso diminuir o risco de efeitos colaterais agora? Como é que você vai poder fazer para diminuir os riscos do efeito colateral? Reduza o consumo de álcool, tá? 2. Tome sempre junto com alimentos. 3. Tome dosagens menores. 4. Evite nitratos, tá? Nitratos são semelhantes, são substâncias semelhantes ao sildenafil, tá bom? Verifique se há interação medicamentosa. Então, cuidado para não usar outros medicamentos juntos, tá bem? Então é isso aí, pessoal. Tá aí a dica, tá bom? A dica, super dica do canal aí para vocês. Como eu falei, eu já usei e ele tem um efeito Turbo Lover, né? Agora a gente está numa série nova no canal aqui, Turbo Lover. Como dar aquela turbinada na relação de vocês. Opa! Então, lembrando que o amante perfeito, ele tem que pensar sempre o seguinte, ó, a primeira impressão é que fica, tá bom? Então, pô, quantas vezes aí, às vezes o cara, conheceu uma baita gata, tá lá, não sei o que com a gata, tá saiu pra festa, não chega na hora, o cara dá o cara fica ali, gera um estresse, né, cara? Imagina, o cara tá ali, saiu pra jantar, tá conhecendo, leva pra lá, não sei o que. Ele dá uma canseira também, o cara fica meio cansadão, cria aquela expectativa de cansaço, entendeu? Aí o cara, entendeu? Puxa vida. Ó, vou dizer pra vocês, ó, já aconteceu comigo uma vez. Só que daí eu tava tinha bebido demais, né, cara? Tomei ali um trago. E eu tava com uma baita gata, uma morena. Aí isso aí com a morena, não sei o que, papapá, levei ela pra casa. Quando eu deitei na cama com a morena, ela já tava até tirando a roupa, coisa mais linda, cara, coisa mais linda. Aí, chegou na hora, cara, ela não levantava, eu tava mal. Tava muito mal. E depois ela saiu dizendo pra todas as amigas. Me lembro que era época de carnaval. Ela passou pras amigas assim e dizia, aquele ali é broxa, não sei o que, aquele ali, ó, aquele ali não é de nada. Aí as gurias até riu da minha cara, entendeu? Elas ficavam rindo da minha cara. Não sei o que, papapá. Aí eu me lembro que eu fiquei assim, né? Na época mexeu bastante. Assim, com a minha questão da autoestima, assim, né? Mas eu era novo, tudo bem, o cara se recupera, né? Mas são contos aí importante pra galera saber. Valeu, pessoal. Se inscreve no canal e deixa o like, compartilha, deixa comentário. Tamo junto, ativa o sininho para você aí participar desse super projeto 2025 Turbo Lover, tá bom? Hoje falamos então deste produto e vamos nessa. Falamos hoje do sildenafil, tá? Que é o genérico do Viagra. Tchau, é nóis. Tamo junto na área. Falou!